electric vehicles. EV battle playing out. EV is a story of blood battery. Electric vehicles not only isn't feasible, but won't deliver the intended emissions reduction. Desde os pioneiros modelos da Gurgel nos anos 80 até os avançados designs da Tesla, o mundo automotivo está sendo transformado. Embora os veículos elétricos tenham vantagens notáveis, como redução de emissões, eles enfrentam desafios como autonomia e infraestrutura. Por que então estão conquistando tantos compradores? Bem-vindo ao canal 7+, vem com a gente nesse vídeo. Hoje nós investigaremos os mistérios por trás dessa revolução e exploraremos o enigma da gigante Toyota, que segue um caminho contrário das suas concorrentes. Governos vêm oferecendo incentivos para impulsionar a adoção, mas há questões ambientais relacionadas à extração de minerais. Afinal, os carros elétricos são realmente o futuro? Os carros elétricos, embora pareçam uma inovação recente para muitos, têm uma história que remonta ao século XIX. Um exemplo são os carros elétricos da Gurgel, fabricante brasileira dos anos 80, que infelizmente hoje não existe mais. No entanto, foi nas últimas décadas que os carros elétricos ganharam um destaque maior, impulsionados pela necessidade de alternativas mais sustentáveis. Empresas como Tesla foram pioneiras, transformando o cenário automotivo com designs elegantes e tecnologia de ponta. Alguns anos atrás, os carros elétricos conquistaram o mercado global, com vendas em ascensão e uma crescente conscientização ambiental. A busca por mobilidade sustentável e os avanços tecnológicos têm contribuído para o sucesso contínuo desse setor. Porém, embora os carros elétricos ofereçam inúmeros benefícios, desde a redução de emissões até a eficiência energética, ainda enfrentam desafios como a autonomia das baterias e a infraestrutura de carregamentos. Em países em desenvolvimento como o Brasil, Indonésia ou Índia, ainda está em um processo muito inicial. Assim, é importante abordar essas considerações realistas e reconhecer que, embora bons, os carros elétricos podem não ser a solução perfeita que muitos imaginam. Apesar das vantagens notáveis, os carros elétricos apresentam desafios que merecem consideração. A principal preocupação muitas vezes reflete sobre a autonomia limitada das baterias, o que pode gerar ansiedade em viagem de longa distância. Embora tenha havido avanços nesse aspecto, ainda é um ponto de atenção para alguns usuários. O tempo de recarga é uma questão relevante. Apesar dos sistemas de carregamento rápido, o processo ainda pode ser mais demorado do que abastecer um veículo a combustão, especialmente em áreas com infraestrutura limitada. A dependência da rede de carregamentos em constante expansão também é um fator a ser considerado. Em muitos países, a infraestrutura pode ser insuficiente, impactando o uso desses veículos. Outro ponto é o custo inicial dos carros elétricos. Embora tenda a diminuir, ainda é um obstáculo para muitos consumidores. Além disso, a tecnologia das baterias envolve preocupações ambientais, desde a extração de materiais até o descarte adequado. Em resumo, embora os carros elétricos apresentem desafios significativos, surge a intrigante questão: por que então estão conquistando tantos compradores? Esse paradoxo entre desvantagens percebidas e a crescente popularidade desses veículos nos desafia a explorar as motivações e inovações que impulsionam essa revolução na mobilidade. Investir em um carro elétrico nos dias de hoje, para muitos, oferece uma grande vantagem, sendo tanto para os consumidores quanto para as empresas. Primeiramente, destaca-se a pegada ambiental reduzida, contribuindo para a sustentabilidade global ao reduzir as emissões de gases poluentes. Além disso,
A eficiência energética superior desses veículos resulta em custos operacionais mais baixos a longo prazo e tem menor custo por quilômetro rodado. Com a gasolina e diesel tão caros nos dias de hoje, é definitivamente uma alternativa para fugir desses altos valores. Mas o sucesso dos carros elétricos não se limita somente à narrativa de ajudar o meio ambiente. Grandes empresas estão capitalizando essa revolução na mobilidade, gerando bilhões em receitas. Empresas como Tesla, com sua abordagem inovadora e tecnologia avançada, lideram o caminho, conquistando não apenas consumidores preocupados com o meio ambiente, mas também investidores. A demanda crescente e a visão de um futuro sustentável estão impulsionando as receitas dessas companhias, marcando uma era de prosperidade no negócio de carros elétricos. Entretanto, um enigma persiste, porque a Toyota parece ir na contramão dessa onda lucrativa. Enquanto outras fabricantes capitalizam na eletrificação, a abordagem da Toyota levanta questões intrigantes. Quais são as razões da estratégia da Toyota e por que, em meio a um mar de avanços elétricos, ela escolheu uma rota diferente? Vem que eu te conto. Toyota, a maior montadora do mundo, não aderiu totalmente aos veículos elétricos. Há cerca de 2 décadas, a Toyota tornou-se a escolha preferida dos ambientalistas e consumidores ecoconscientes nos Estados Unidos com seu híbrido Prius, um veículo que estava entre os mais limpos e eficientes em termos de combustível já produzidos. Porém, enquanto outras montadoras investem bilhões no desenvolvimento de veículos totalmente elétricos, a Toyota decidiu seguir um rumo diferente. A grande fabricante acredita que os veículos totalmente elétricos são uma solução, mas não a única. Os executivos da Toyota preveem que diferentes regiões do mundo adotarão veículos elétricos em taxas variadas, principalmente com base na disponibilidade de energia, infraestrutura e matérias-primas necessárias para as baterias. Além dos veículos híbridos e elétricos conhecidos como plug-in, a Toyota investiu significativamente em veículos elétricos movidos a célula de combustível de hidrogênio, incluindo uma segunda geração de seu modelo Mirai. Esses veículos movidos a células de combustão de hidrogênio operam de maneira semelhante aos elétricos a bateria, mas são alimentados por eletricidade gerada a partir de hidrogênio e oxigênio, com vapor d'água como o único subproduto. E são abastecidos quase tão rapidamente quanto os veículos tradicionais a gasolina e a diesel. Mas se a maior montadora do mundo decidiu que esse não é o caminho para o futuro, por que tantos países desenvolvidos estão incentivando os consumidores a comprar carros elétricos e abandonar o combustível? Dentro do panorama da mobilidade sustentável, os incentivos governamentais emergem como peças-chave para impulsionar a adoção de carros elétricos. Em muitos países desenvolvidos, governos têm implementado estratégias vigorosas, incluindo incentivos financeiros, subsídios generosos e descontos fiscais, com o objetivo de fomentar a transição para veículos elétricos. Essas medidas não apenas reduzem o ônus financeiro inicial para consumidores, tornando os carros elétricos mais acessíveis, mas também buscam se alinhar aos objetivos ambientais. Ao desfrutar desses benefícios, os consumidores são incentivados a fazer escolhas mais sustentáveis, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e promovendo a mobilidade verde. Dessa forma, os incentivos governamentais representam uma estratégia eficaz para criar um ambiente propício à adoção em larga escala de veículos elétricos, moldando o cenário automotivo e impulsionando a construção de um futuro mais sustentável na indústria automobilística. Os carros elétricos são realmente melhores para o meio ambiente?
você pode ter ouvido falar de um problema mineral relacionado aos veículos elétricos. Embaixo do chassi de cada carro fica uma bateria de 450 quilos, repleta de minerais extraídos de todo o mundo, como lítio, cobalto e bauxita, muitas vezes associados a abusos ambientais e direitos humanos. Será que toda essa extração de minerais anula os benefícios ambientais dos carros elétricos em relação aos veículos a gasolina? A quantidade de materiais nas baterias é notável, com um carro elétrico exigindo 6 vezes mais minerais do que um veículo convencional, excluindo o aço e o alumínio. Apesar disso, os veículos elétricos emitem menos de 1/3 em comparação com carros a gasolina, especialmente quando recarregados com eletricidade vinda de fontes limpas. Estudos sobre as emissões ao longo da vida útil indicam que veículos movidos a combustíveis fósseis geram aproximadamente o dobro das emissões de um carro elétrico, mesmo considerando a extração adicional de minerais. Então podemos chegar à conclusão que carros elétricos são realmente o futuro? Estamos no meio da maior revolução automotiva, desde a linha de produção de Henry Ford em 1913. E isso provavelmente acontecerá mais rápido do que você imagina. Muitos observadores da indústria acreditam que já ultrapassamos o ponto de virada, em que vendas de veículos elétricos rapidamente superarão os carros a gasolina e diesel. Grandes fabricantes de carros globais como Jaguar, Volvo e Lotus estão comprometidos em vender exclusivamente carros elétricos em datas próximas. General Motors, Ford e Volkswagen também têm planos ambiciosos para a transição total para veículos elétricos. Muitos estudiosos dizem não ser uma moda passageira, nem uma estratégia de marketing verde, e que o fim do motor de combustão interna é inevitável devido a uma revolução tecnológica. Assim como a ascensão da internet, o mercado de carros elétricos está crescendo exponencialmente. Em 2025, estima-se que 20% de todos os novos carros vendidos globalmente serão elétricos, saltando para 40% até 2030 e atingindo quase 100% em 2040. Essa rápida adoção é impulsionada por uma curva de aprendizado na fabricação, tornando os veículos elétricos mais acessíveis à medida que a produção aumenta. No horizonte da inovação automotiva, os carros elétricos se destacam como protagonistas de uma transformação acelerada. Desde os desafios da autonomia e infraestrutura até os enigmas da estratégia da Toyota, exploramos cada aspecto desse novo mundo automotivo. Governos incentivam a transição, mas as preocupações ambientais persistem. Mas apesar das desvantagens, a ascensão dos carros elétricos parece inegável. Estamos diante de uma mudança rápida e inevitável, onde os carros elétricos prometem moldar o futuro da mobilidade. Como uma revolução tecnológica que não segue caminhos lineares, a curva de aprendizado na fabricação impulsiona a acessibilidade. No entanto, o desafio persiste. Os carros elétricos são realmente o futuro ou um capítulo transitório? Essa é uma questão que permanece e nos mantém atentos às próximas inovações e reviravoltas. Obrigado por assistir a mais um vídeo em nosso canal. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Entretenimento, curiosidade e informação aqui no canal 7+.